Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição que temos considerado esta semana. O título é Limpeza e Regeneração. Irmão Igor, o que simboliza a purificação e a regeneração que chegam com o novo nascimento? Temos considerado, então, já desde o tópico anterior, sobre a apresentação desse assunto de Jesus para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E vimos que não apenas foi uma mensagem a Nicodemos, mas é uma mensagem para todos nós. Mas o que simboliza esses passos que estão juntos ali com o novo nascimento, da purificação e regeneração? Nós vemos que, no âmbito geral, aceitar a Jesus Cristo ocorre em dois passos. O primeiro passo é quando eu creio, eu ouço, eu tenho fé, eu aceito a Jesus Cristo, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele pode me salvar, eu creio que Ele pode ser o meu Salvador, o meu mantenedor. Mas isso não é suficiente, porque quando eu aceito a Jesus Cristo de uma forma particular, Jesus Cristo também pede que eu agora viva em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, deixa muito claro disso, dizendo que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele em uma nova vida, para viver uma nova vida. Desta forma, o batismo nas águas, ela é a demonstração pública que eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que eu agora desejo viver em novidade de vida. E o batismo não é uma mera imposição ou uma mera superstição, ou podemos dizer um mero rito que é praticado. Não, ele é solene. A nota diz aqui que o batismo é a mais solene renúncia do mundo. Aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo declaram no início da vida cristã que são publicamente estão deixando o serviço de Satanás e assumindo a posição de membros da família real, filhos do Celeste Rei. Eu acho muito interessante que a irmã White ela faz uma citação no manuscrito 67 de 1907, ela dizendo que nós assumimos um compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que dali em diante nós viveremos em novidade de vida. Então, é um compromisso público que nós firmamos com Deus, com várias testemunhas, que nós viveremos em novidade de vida. Não praticando os velhos erros, os velhos hábitos, os velhos costumes, mas sim agora vivendo para agradar o nosso Salvador. Exato, muito bem. Então, o batismo é esse marco, ali de uma forma simbólica, do início desta nova vida, essa nova experiência, com Deus, mas diante dos homens, diante da sociedade, diante daqueles que que nos acompanham no dia a dia. De fato, temos uma vida anterior e a vida posterior deve ser uma vida diferenciada, em testemunho de Jesus. Pergunta B. O que é declarado sobre o mal de nossa natureza humana e o plano de Deus para nos transformar? Note que João 3,6 vem falando, até parece um texto que é meio desconexo da pergunta, não é verdade? Porque ele vem falando, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas esse texto é muito importante para esse contexto desta pergunta, porque está dizendo que não existe meio termo para Deus. O mal é mal, o bem é bem, o certo é certo e o errado é errado. O salvo está salvo e o perdido estará perdido. Não há um meio termo para Deus. E desta forma, quando o homem compreende que o seu coração, os seus desejos, eles não estão em conformidade com Deus, com a vontade de Deus, automaticamente o homem está se deixando enganar pelos seus próprios desejos. Porque no versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias, diz que enganoso é o coração. Então, o coração não convertido, ele nos levará para a ruína.
E nós vemos isso no coração e no modo de agir de Nicodemos. Nicodemos, como nós vimos nas outras perguntas anteriores, Nicodemos, ele achava que ele estava certo, que ele não precisava mudar a sua vida, que ele não precisava mudar os seus costumes, porque ele fazia tudo certo, ele tinha obras dignas diante do povo, mas o que ele precisava, que era aceitar a Jesus Cristo como o Messias e não como um grande rabi, um grande mestre, né? Isso demonstrava que ele ainda estava agarrado no seu orgulho farisaico e ele precisava humilhar o seu coração. Mas um detalhe muito interessante, que em Efésios capítulo 5, 26 e 27, vem dizendo que para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Nós vemos que João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação, não há purificação sem conhecimento de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo. Precisamos estudar as Sagradas Escrituras para aprender de Cristo, para aprender do autor e consumador de nossa fé. Somente assim nós podemos entender a nossa condição e entender o que Cristo deseja fazer em nós, como aqui é falado da nota, né? Declarando da nossa natureza, a nossa natureza má, e como nós precisamos ser transformados. Então, nós entendemos que precisamos ser transformados. Deus tem um plano para essa transformação que segue alguns passos. Mas quando nós negligenciamos, por exemplo, dentre esses passos, nós vimos o conhecimento de Jesus através da sua palavra. Portanto, quando nós negligenciamos o estudo da palavra de Deus, nós estamos negligenciando passar por esse processo divino, né? Isso mesmo. Quando de uma forma voluntária eu negligencio o estudo da Bíblia, o estudo da lição, negligencio essa busca de conhecer mais acerca de Cristo, mais do que está escrito na palavra de Deus, então nós estamos de fato fugindo desse processo, desse plano que Deus tem para transformar a todos nós. Portanto, queridos irmãos, fica novamente o apelo aqui, apelo que sempre ao longo das lições nós mencionamos: vamos estudar mais a palavra de Deus, vamos dedicar tempo para estudar as Escrituras. Muitas vezes nós não temos colocado isso como prioridade no nosso dia a dia e nos envolvemos com múltiplas tarefas e quando chega no final do dia pensamos: poxa, passei o dia todo, não consegui tirar um tempo para Deus. Mas agora estou muito cansado, também não vai ser o momento. Daí entra um novo dia e segue o mesmo ciclo. Mas o quanto nós estamos perdendo? A eternidade vai demonstrar, né? Isso mesmo. Provavelmente a salvação. Isso mesmo. Existe conhecimento e conhecimento. Existe o conhecimento deste mundo, que pode nos elevar a grandes alturas, alcançar grandes patamares, grandes honras. Mas existe o conhecimento da salvação, que só pode vir pelas Sagradas Escrituras. E eu conheci um homem que ele é vivo, mas ele fez várias faculdades, tinha vários cursos, mas você olhava para o currículo dele, você pensaria: como eu desejo andar com esse homem para aprender da sua sabedoria. Mas quando ele abria a sua boca, você dizia assim: não desejo ficar um minuto com esse homem. Por quê? Porque o seu palavreado era um palavreado chulo. Ele não se aproveitava o que ele falava. Porque ele, digamos assim, como diz a minha mãe, né? Ele construía com a mão, mas lanchava com os pés. No caso, com a boca. Isso mesmo, com a boca. Mas o ensinamento, o conhecimento que Cristo nos transmite através das Sagradas Escrituras, não. Ele capacita, ele modifica, ele transforma. E um detalhe muito interessante que diz aqui: este poder é Cristo. Somente a graça salvadora pode revitalizar as faculdades mentais paralisadas e atrair o coração para Deus e para a santidade. Então, Deus não somente ele modifica, mas ele restaura e libera o nosso entendimento, a nossa cognição a buscar
algo mais elevado, né? Exato. Muito bem, então vimos nesse quarto tópico o tema limpeza e regeneração. Uma obra que Deus quer operar em nosso coração. Como bem dito pelo irmão Igor, a cultura, o conhecimento, tudo que o mundo pode nos proporcionar, não tem a capacidade de chegar no mais íntimo do nosso coração para mudar, né? Mas a palavra de Deus tem, na pessoa mais simples, talvez na pessoa que tem pouquíssima cultura ou nenhuma cultura, conforme o julgamento humano, mas ela, conhecendo a Jesus, abrindo seu coração para a palavra de Deus, ela tem o seu caráter completamente transformado, é algo extraordinário, né? E esse, inclusive, é um dos maiores testemunhos que nós temos em favor do Evangelho. Aquilo que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa.